Bom dia, makers, aqui quem fala é o Andrei e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui é um vídeo um pouquinho diferente, né? Vocês estão vendo a minha cara. E basicamente isso aqui é a segunda parte do meu vídeo, da minha série, né? Sobre lógica de programação. Primeiramente peço perdão pela bagunça que tá ali atrás, que chegou o computador novo e a caixa ainda tá ali. E... Bom, basicamente nesse vídeo eu vou tentar ser o mais rápido e breve possível, porque eu já gravei um vídeo agora há pouco e eu tô com a voz cansada por isso. Então, basicamente nesse vídeo eu vou falar sobre algoritmo e sobre as formas de escrever um algoritmo, de mostrar um algoritmo. Talvez eu coloque um exemplo ou outro aí pela edição, mas basicamente é isso o vídeo de hoje e bora lá. Primeiramente eu vou abrir minha colinha aqui, porque eu não tenho tudo de cabeça, né? Pelo menos uma parte aqui, o começo, não tenho de cabeça, o resto até tem. Basicamente aqui é umas pequenas dicas sobre o desenvolvimento de algoritmos, né, para você criar seus algoritmos. A primeira dica, no caso, seria um seja direto, ou seja, escreva frases curtas com apenas um verbo de preferência, para que assim você consiga entender ele só de olhar. Isso pode ajudar bastante. E também seja detalhista, escreva todos os passos necessários, porém seja lógico. Você tem que encadear todas as ações na ordem certa. Você tem que encadear as ações no seu algoritmo de uma forma que você consiga atingir a sua meta. A minha quarta dica é seja objetivo. Evite o máximo exagerar na quantidade de passos, porém coloque todos os passos necessários. Não esqueça nenhum. Ou seja, tomar cuidado para não pular passos importantes. O quinto Minha quinta dica é seja claro, ou seja, não evite palavras e expressões com duplo sentido, pois isso pode te confundir, pode te levar para um segundo caminho que não é o caminho original que você queria seguir. Minha sexta dica é seja compreensivo e redija instruções de forma que qualquer pessoa possa entendê-las. Ou seja, você criando um algoritmo que qualquer pessoa pode entender, você pode apenas fazer uma receita de bolo, digamos assim, para a pessoa e ela consegue criar os procedures só olhando essa receita de bolo. Apenas exemplo, criar um procedure para fazer um bolo. E a minha última dica é seja crítico, ou seja, faça a leitura crítica de seu algoritmo para melhorar a escrita e o encadeamento lógico dele. Ou seja, você terminou seu algoritmo, beleza, olhe ele de novo. E olhando ele, você vai ver se tem alguma coisa errada, se tem algo faltando, se tem algo a mais, e você vai melhorar assim o seu algoritmo, beleza? Era essas dicas que eu tinha para começo. E bora lá, deixa eu me ajeitar aqui. Basicamente, a primeira forma de descrição de um algoritmo que tem é bem simples, é a descrição narrativa, ou seja, é a receita de bolo. Por exemplo, aqui para uma fornalha. Na verdade, eu vou começar com um bagulho bem simples. Você coloca o na parte esquerda, né, no começo de uma palavra, e, e coloca um tracinho, por exemplo, se você quiser, né? Você coloca e depois você escreve o algoritmo. Por exemplo, escreva Hello World na tela. É um algoritmo, querendo ou não, é um algoritmo bem simples, mas ainda é um algoritmo. Um outro exemplo de fornalhas. Primeiro verifica se tem. Primeiro verificar se tem um carvão. Segundo, verificar se tem o minério de ferro para ser processado. Terceiro, excluir o carvão. Quarto, excluir o ferro. E por último, colocar a barra de ferro no slot de saída. Isso também seria um algoritmo, basicamente 5 passos aí, um algoritmo. 5 passos. E essa é a descrição narrativa. A próxima forma de... Eu acho que eu vou dar uma editada aí e colocar em forma de texto para vocês verem melhor. Mas basicamente a próxima forma de escrever o algoritmo é o fluxograma, ou seja, é o diagrama de blocos, se não me engano. Eu prefiro chamar de fluxograma porque esse é o nome que entrou na minha cabeça, mas aí é vocês que escolhem. O fluxograma basicamente ele usa formas geométricas conectadas. Eu vou estar colocando aqui um pequeno exemplo em algum canto aí, aqui, sei lá. Tem um fluxograma que pede para escrever Hello World. Basicamente vocês podem ver que o fluxograma ele
tem a parte de início, né? Tem uma forma geométrica de início, e essa mesma forma representa o final. Aí entre o início e o fim tem o seu algoritmo. Ou seja, aqui no meio pode estar uma outra forma geométrica que pede para escrever na tela Hello World. É um pouquinho complexo essas formas geométricas, tanto que eu tenho que ver aqui na minha cola. Calma aí. Aqui. Basicamente, eu vou falar brevemente as principais formas geométricas e o que elas geralmente representam. O terminal, que é aquele retângulo com as pontas mais circulares. Eu vou estar colocando uma imagem da forma aí na edição também para ajudar. Mas basicamente esse aí é o terminal. Ele indica o ponto de início ou de término, ou seja, é o que fica entre o começo, é o que indica o começo do algoritmo e o final do algoritmo. A gente tem o losango, que basicamente é o quadrado na diagonal, um quadrado um pouquinho virado, e ele verifica a condição, ou seja, o losango é o if. Ele retorna verdadeiro ou falso, ele retorna sim ou não. Tanto que dentro do... Quando se tem o losango, tem um fio saindo de um lado, um fiozinho, né? Uma linha saindo de um lado e outra linha saindo do outro lado. Essas são as condições sim e não. No caso, se for verdadeiro, ele vem para cá, por exemplo, e se for falso, ele vai pelo outro lado. Após isso, a gente tem a seta de fluxo, que basicamente é uma seta que indica o sentido do fluxo de informações e instruções. Ele serve para você conectar todos os símbolos do diagrama, ou seja, tem o terminal, aí tem uma flecha, e a gente tem a verificação, aí tem uma flecha para cá e uma flecha para cá, por exemplo. Eu não sei se o câmera pegou isso, mas beleza. O retângulo, ele representa a ação ou processamento. Por exemplo, ele pode indicar que você esteja calculando o preço final de algum produto, ou se você vai jogar a embalagem no lixo, né, que é uma ação. Jogar a embalagem no lixo é uma ação. Gente, o meu programa aqui de gravação de webcam me trollou aqui. Mas basicamente o que eu falei, a gente tem o terminal aqui. O terminal indica o início. Aqui o início ele leva a um losango. Losango pergunta se estiver chovendo. Se estiver chovendo e a condição for verdadeira, né? Ou seja, se realmente estiver chovendo, a gente tem o retângulo fica em casa aqui, e abaixo desse retângulo a gente tem o terminal final, ou seja, término do algoritmo. Tem outra forma um pouquinho mais prática de mostrar isso, mas basicamente essa aqui é uma das melhores. E aqui do outro lado, se não estiver chovendo, ele vai cair num retângulo, e esse retângulo indica ir à praia. Isso é um exemplo que a gente tem. Eu vou fazer esse negócio, esse fluxograma de exemplo, e colocar aí na frente da minha cara para vocês verem melhor, beleza? Mas basicamente é isso que é o retângulo. Depois do retângulo a gente tem o paralelepípedo, que para mim um paralelepípedo é um retângulo com a parte de cima ou a de baixo um pouquinho puxada. No caso a de baixo um pouquinho puxada para cá. Ele significa a entrada de dados de qualquer tipo. Basicamente tem algumas outras formas dele, que por exemplo tem o retângulo com a pontinha cortada. Eu vou estar colocando na edição para vocês entenderem melhor. Mas basicamente esse retângulo com a entradinha cortada, ele significa a entrada de dados via cartão. O retângulo com uma descida, uma rampa em cima, significa a entrada manual, ou seja, a entrada via teclado. O retângulo com uma ponta arredondada, mas um negocinho fechando assim na outra ponta, é a saída de dados via monitor, ou seja, é aqui que a gente escreve o nosso Hello World. E por fim, o retângulo com a parte de baixo com uma ondinha, isso significa a saída de dados via impressora. E por fim, a gente tem nosso círculo. O círculo ele é o conector.
Ou seja, ele conecta um ponto do algoritmo a outro ponto e nele tem um número. O número do conector de entrada tem que ser o mesmo do conector de saída. Por exemplo, aqui tem um algoritmo, aqui está o número 1 no círculo. Aí aqui, do outro lado, peraí. Aí aqui está o número 1, né? E aqui tem o 1 do outro lado. Basicamente, esses dois, aqui o de cima e o de baixo, estão conectados. Sendo o de cima o que ocorre primeiro e o de baixo o que ocorre depois. E aqui tem o 1, né? E esse aqui também tem o 1. Basicamente, isso é um exemplo desse conector. O fluxograma, como eu falei, ele é bem complexo e eu acho que ele não é tão usado quanto o pseudocódigo e a descrição narrativa. Porém, eu gosto bastante da forma que ele é, né? Que é umas formas geométricas. Eu acho bem bonito eles. Eu acho que eles são visualmente bem agradáveis e podem auxiliar bastante. Eu também... Um assunto aleatório aqui do nada, peço perdão pelo reflexo do meu óculos aí. Mas isso é um pouquinho inevitável. Por fim, esse eu vou abordar bem brevemente nesse vídeo. A gente tem um pseudocódigo. Eu vou falar um pseudocódigo que não existe aqui, que é o Andreinês. O Andreinês, digamos assim, né? Que eu vou falar o pseudocódigo sem ser o Portugal, que tem o Portugal Studio. Vocês podem baixar e fuçar nele conforme quiser. Eu talvez traga ele aqui uma hora ou outra. Mas basicamente o pseudocódigo é a forma de descrever o algoritmo mais próximo a uma linguagem de programação. Ele ainda tem aquele mecanismo lá do fluxograma. A gente tem que falar qual que é o início e qual que é o final. Essa é a primeira coisa. Aí, entre o início e o final, a gente escreve nosso pseudocódigo. Por exemplo, escreva no monitor Hello World. Outro exemplo, início, se tiver minério de ferro e carvão, faça remover um carvão, um minério de ferro e embaixo adicione uma barra de ferro no slot de saída. E embaixo disso tudo, fim. Isso é um exemplo bem de pseudocódigo que dá pra usar no mCreator com os processadores. E vocês podem ver, é bem simples. É basicamente... Eita. São essas as três formas de descrever o nosso algoritmo. E... Galera, o computador... ele usa a memória RAM, né? Em cada memória RAM é como se fosse... Cada endereço da memória RAM é como se fosse um quadradinho especial para alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que tem uma forma de você testar o seu algoritmo com apenas uma caneta e um papel. Após você ter descrito todo o seu algoritmo, eu não vou mostrar isso aqui agora, talvez eu faça um videozinho extra complementando esse, fazendo isso no Paint ou em algum outro programa, mas porque é muito ruim gravar um caderno. Mas basicamente o que você vai fazer? Com o caderno e caneta na mão, você vai seguir o passo a passo que está no seu algoritmo. Lembrando, se tiver alguma verificação no algoritmo, você vai fazer as duas verificações para ver o que acontece. Aí com a sua caneta e seu caderno, você vai testando o passo a passo para ver se está bem coerente. Essa forma de teste, se não me engano, se chama teste de mesa. E é uma forma de se testar o seu algoritmo antes de você meter ele numa linguagem de programação, em procedura, em tudo que é coisa. E é um pouquinho recomendável você fazer isso caso você não vá direto ao procedure ou à linguagem. Bom, galera, por hoje... Espera um minuto aí. Tá gravando? Beleza. Bom, galera, por hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa é a segunda parte da nossa série de lógica de programação.
Na terceira parte eu vou falar sobre variáveis e tipos de dados, que no caso são tipos de dados. Podemos dizer que eu vou incluir a lógica, entre aspas, lógica booleana nesse tipo de dados também. Então, provavelmente vai ser tipos de dados, lógica booleana ou algo assim. Lógica booleana é uma lógica bem um pouquinho simples, porque basicamente ela é o que descreve a variável bool. Eu vou dar uma pesquisada a mais pra garantir que eu não tô falando merda. Se eu estiver falando merda, eu vou cortar essa parte. Beleza? Bom, basicamente era esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo. Lembrando, qualquer dúvida tem o servidor do Discord aí na descrição. Eu não vou falar comentário fixado. E também tem a área dos comentários, vocês podem estar perguntando. Eu geralmente respondo. Posso demorar um pouco, mas eu respondo. E também deem o seu gostei aí, que isso me incentiva muito a continuar com os vídeos do canal. Principalmente a continuar esse tipo de série que eu meio que tô saindo do padrão do canal. Beleza? Comentem além das dúvidas também, né? Comentem pra dizer o que vocês estão achando dos vídeos do canal. Se estão agradáveis, o que eu posso melhorar. Que tipo, a qualidade da webcam eu posso melhorar muito porque eu tô falido, eu não tenho dinheiro depois que ganhei esse computador. E compartilhe com quem vocês acham que tem interesse, que isso ajuda muito na divulgação do canal, então por favor, né? E se inscrevam e ativem o sininho para continuar recebendo o conteúdo do canal, ou seja, continuar recebendo vídeos dessa série, tutoriais do Creator e mais coisas que eu irei trazer, inclusive lives. Bom, era isso e até mais, makers!